E hoje a gente vai ver sobre Zacarias. Qual era o contexto, então, em que ele foi escrito? A região norte já foi atacado pelos assírios. Judá, também em 605, o Império Babilônio começa a invadir e leva já algumas pessoas, né, grande parte das pessoas, para o cativeiro, para a Babilônia. E em 586, então, Jerusalém é totalmente destruída. Então, passaram-se 70 anos, Império Babilônio cai e Império Persa começa a dominar. E aí, em 538, rei Ciro, da Pérsia, ele faz um decreto dizendo: povo de Judá, vocês podem voltar para Jerusalém para reconstruir o templo. Ele dá essa autorização. Além disso, ele é tão benevolente com o povo de Judá que ele devolve todos os utensílios de prata e ouro que tinha no templo do Senhor, que, quando Babilônia tinha atacado, tinha saqueado e levado para a Babilônia. Ele devolve, vocês podem levar 5.400 utensílios. Então, Deus levanta homens que estão lá em Babilônia. Então, eles vêm. É o primeiro grupo que sai da Babilônia e volta para Judá. E aí eles iniciam a reconstrução, começa pelo templo, eles começam a reconstruir, colocaram os alicerces. Mas aí aparecem alguns empecilhos que atrapalham essa reconstrução. Quais são esses empecilhos? Primeiro, o povo voltou para aquela terra, e deve ter já pessoas morando naquela terra, né? São os povos mistos que estavam lá. Então, eles começam a atrapalhar essa reconstrução, começam a sabotar, começam a acusar, começam a mandar reclamações lá para o rei da Pérsia. E eles escrevem para o rei da Pérsia: cuidado, eles estão reconstruindo o templo, mas quando eles reconstruírem, eles vão fazer uma revolta, eles vão ficar independentes de você, eles não vão mais pagar tributos, então cuidado. E aí, o rei, que não era mais o Ciro, mas outro rei, Artaxerxes, ele manda paralisar. Então, vem um decreto lá do rei da Pérsia, manda: não, vocês vão parar agora, não vai ter mais esse negócio de reconstrução. E aí, outro empecilho, então, é o coração dos judeus. É a indiferença dos judeus, que, diante da dificuldade, qual foi a reação? Poxa, o rei mandou parar, os vizinhos aqui estão tudo reclamando, então, vamos dar uma pausa, vamos parar com essa reconstrução, vamos investir agora na nossa casa, vamos reconstruir, colocar coisas finas. Não é isso que a gente viu semana passada com o profeta Ageu. Então, 16 anos paralisado, o templo parou de ser construído, e aí Deus levanta 2 profetas para falar a este povo. Ageu, que a gente viu na semana passada, que fala: vocês estão enfeitando suas casas enquanto a minha casa está lá, né, destruída? E também Zacarias, que vem com mensagens de ânimo, de restauração. Vamos lá, eu estou com vocês, né? Então, essa mensagem, então, que Zacarias vai trazer. Hoje eu quero refletir, não dá para estudar todos os 14 capítulos, mas aprofundar no capítulo 3, que fala da 4ª visão, que começa assim: depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote, Josué, diante do anjo do Senhor, e Satanás à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. Aqui parece cena de quê? De um tribunal. Parece que está tendo um julgamento ali, né? Quem é que está presente nesse julgamento? Tem o anjo do Senhor, que é o juiz celestial. Tem o sumo sacerdote Josué, esse sumo sacerdote que era visto andando pelas ruas de Jerusalém, né? Era uma pessoa que existia naquela época, e ele aparece nessa visão.
que está usando roupas impuras, e Satanás, que é aquele que acusa. Um parênteses que eu faço sobre Satanás. Ele fala que ele é acusador. O nome dele significa acusador, adversário. Ele acusou Jó, lembra do Jó que sofreu bastante? Qual era a acusação no começo? Quando Satanás apareceu a Deus e fala, olha o Jó, ele é justo, é reto? É porque ele tem muitos bens. É porque você abençoou bastante. Ele não vai ser justo e reto se você tirar tudo isso. Essa é a acusação que fez. Então, Satanás, o plano dele é sempre atrapalhar quando Deus arregaça as mangas e está pronto para agir. Satanás atrapalha quando a gente também decide obedecer ao Senhor e fazer a sua vontade. Não é isso que muitas vezes a gente experimenta? Hoje eu vou para a igreja cedo. Aí vem aquele sono gostoso, né? Não, eu acho que não vou mais. Nossa, dormi tão mal essa noite, eu acho que eu vou descansar em casa. Quando a gente decide participar de algum retiro ou da viagem missionária, parece que a gente briga mais com o cônjuge, né? Briga de casal. Satanás aproveita toda essa situação e atrapalha. E é essa cena. Deus está arregaçando as mangas para agora fazer a obra no meio do povo de Judá, que ficou 70 anos no cativeiro. E Satanás está lá, acusando. Josué estava usando roupas impuras. Josué, qual era o papel, qual era a função dele? Era de sumo sacerdote. Se a gente vê no Antigo Testamento, o sumo sacerdote é aquela pessoa que tem que ser pura, 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 que representa todo o povo e se mostra diante de Deus. Não era isso o papel dele? Mas ele está com roupas impuras, totalmente de forma contrária à que deveria estar. E essas roupas impuras significam o pecado do povo de Israel. Josué está representando todo o povo de Israel. Assim, o Senhor escolheu Jerusalém. Então, Josué está não com uma manchinha pequena na roupa. Ele está imundo com roupas impuras. No hebraico, fala que pode significar que está coberto, todo coberto de excremento. Essa era a minha aparência antes de encontrar Jesus. Essa era a aparência de cada um de nós antes de encontrar Jesus. E aí a gente não vê todo o processo do julgamento, mas a gente vê a sentença, né, que o anjo do Senhor dá. Qual é a sentença? O Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Josué, então, ele é absolvido. Não que a acusação esteja errada, ele estava sujo mesmo, ele estava impuro. Mas é o Senhor que escolheu. O Senhor escolheu Jerusalém. O Senhor que escolheu inocentar e fazer dele justo. Isso é graça de Deus. É isso que nós experimentamos quando nós entregamos nossa vida diante do Senhor e cremos que Jesus nos salvou. E aí fala, ali, este homem não parece um tição tirado do fogo? Você sabe o que significa tição? Tição é o pedaço de madeira queimada, né? Está comparando Josué com essa madeira quebrada. Está comparando o povo de Jerusalém com essa madeira queimada, que ficou 70 anos no cativeiro em sofrimento, angústia, dificuldade. E aí está falando que o povo de Israel é esse tição que foi tirado do fogo. Ou seja, naquele momento de destruição iminente, o Senhor resgatou
o povo de Israel. Vocês já ouviram falar de John Wesley, né? Ele era um pregador, teólogo, ele foi o que iniciou o movimento metodista. Ele nasceu em 1703. Dizem que ele era o 11º filho de 15 filhos, alguma coisa assim. Então, tinha muitos irmãos, né? O pai também era pastor, sua mãe era Susana. E quando ele tinha 5 anos, ele acordou no meio da noite, a casa deles, a família tinha pegado fogo. E aí os pais, desesperados, acordaram todos os filhos, levaram todos os filhos para fora de casa. E aí contou, né? Filho 1, filho 2, filho 3, todos estão aqui fora. Mas um filho não estava lá. E quando perceberam e olharam para a casa, viram John Wesley ali no 2º andar. Um monte de fumaça saindo. E o pai, desesperado, então entrou de novo na casa, mas tentou subir. As escadas já estavam tomadas pelo fogo. E aí ele ficou desesperado. Mas os vizinhos viram aquela cena e tiveram a ideia, vamos fazer uma pirâmide humana. Aí todos os vizinhos lá ajudaram, encostaram na parede, subiram um em cima do outro nos ombros e conseguiram tirar o pequeno menino a tempo. E quando tiraram ele do 2º andar, diz que a casa desmoronou na hora. Aí, nessa hora, a mãe dele, do John Wesley, lembrou dessa passagem de Zacarias. Tição tirado do fogo. E aí, a partir daquele dia, diz que a mãe sempre lembrava o John Wesley, você foi o tição tirado do fogo. Jesus te tirou da destruição iminente, porque tem um propósito especial na sua vida. E aí, ele entregou a sua vida e viveu, né, como missionário. Foi missionário na América também, voltou. Nós somos esse tição queimado que o Senhor resgatou no último momento. Continuando o texto, o anjo disse ao Senhor, aos que estavam diante dele, tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué, veja, eu tirei de você o seu pecado e o vestirei com trajes nobres. Então eu disse, coloquem um turbante limpo na cabeça dele. Colocaram o turbante limpo nele e o vestiram, enquanto o anjo do Senhor permanecia ali. Quem é que resolve o problema do pecado? Josué estava sujo, imundo, cheio de excremento. Não foi ele que teve que limpar. Ele não moveu um dedo. É o anjo do Senhor que manda, tira a roupa dele e coloca. Coloca roupas nobres. Trocar de roupa na Bíblia tem um significado bastante importante. Em Salmos 30, ele fala assim, o salmista, mudaste a minha veste de lamento em vestes de alegria. Em Gênesis 41, quando fala de José, fala assim, José estava no calabouço real preso. E, de repente, Faraó manda chamar José para interpretar o sonho. E lá está escrito, depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se a Faraó. Lucas 15, quando o filho pródigo volta para a casa do pai, o pai fala, tragam a melhor roupa e vistam ele. Efésios 4 fala sobre vestir-se, despir-se do velho homem e revestir-se do novo homem. Então, quando fala de vestes impuras, que são trocadas por vestes limpas e nobres, isso está falando sobre transformação, mudança e restauração, que vem da parte do Senhor. É transformação de identidade, é transformação de posição, é do pecador ser considerado justo, do prisioneiro você ser liberto, do sofrimento ir para a alegria. E quem é o agente transformador? É Deus. É Deus que faz tudo.
E o anjo do Senhor exortou Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: se você andar nos meus caminhos, obedecer aos meus preceitos, governará a minha casa e também estará encarregado dos meus atos. E eu darei a você um lugar entre esses que estão aqui. Deus não só resolveu o problema do pecado da gente. Aqui, quando fala que Josué vai governar a minha casa, estará encarregado dos meus átrios, ele está restaurando também a posição de Josué. Você vai ser o sumo sacerdote. Eu vou te purificar e vou te colocar novamente no templo, para você administrar as coisas referentes à adoração. E o texto continua. Ouça bem, Josué, sumo sacerdote, e os seus companheiros sentados diante de você, homens que simbolizam essas coisas que virão. Trarei o meu servo o renovo. Vejam a pedra que coloquei na frente de Josué. Ela tem 7 olhos e eu gravarei nela uma inscrição. Declara o Senhor dos Exércitos. E removerei o pecado desta terra em um único dia. Bom, Josué e seus companheiros, que são sacerdotes, ele está sendo símbolo daquilo que irá vir. Que é quem? Meu servo, o renovo, ou seja, Jesus Cristo. Jesus Cristo que vai vir como um broto da quase extinta linhagem de Davi. Então, Jesus Cristo vai ser o sumo sacerdote perfeito, que vai fazer o sacrifício perfeito, ele mesmo sendo o cordeiro, que vai resolver de uma vez por todas o pecado. E a restauração, agora, a restauração de Josué, que simboliza a restauração de Jerusalém e do povo de Deus, agora está se expandindo, que alcançou cada um de nós aqui, através do Messias. A restauração que vem, Messias sendo o sumo sacerdote e Messias sendo a pedra, que fala ali, pedra, imagina a pedra com 7 olhos, é meio esquisito. Mas fala que Jesus é a pedra angular, a pedra fundamental que vai ser usada, que vai ser a pedra que vai dar sustentação para o templo que está sendo restaurado e também a pedra que vai ser o sustento da igreja. Então, 7 olhos também simboliza a onisciência, o cuidado vigilante. Deus vai cuidar. Deus vai cuidar da restauração. Deus vai cuidar da reconstrução do templo. Deus vai cuidar da igreja e de cada um de nós que somos a igreja. O capítulo termina com este verso. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará o seu próximo para sentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. Essa mesma expressão aparece também ali no 1 Reis 4, que fala, tenha paz em todas as fronteiras. Durante toda a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em segurança, cada homem debaixo da sua videira e da sua figueira, desde Dan até Berseba. Ou seja, na época em que Salomão era rei em Israel, eles viveram uma época de ouro, né? Era muita paz, muita abundância. Era a melhor época. E está falando que eles viveram debaixo da videira e da figueira. Então, quando Deus vier restaurar as nossas vidas, vier restaurar Jerusalém, vai voltar essa época. A gente vai ter época de paz, vamos desfrutar da segurança. E a gente vai ter essa liberdade de convidar um ao outro para a gente ter comunhão. E assim termina o capítulo 3. E aí, como que Deus, então, restaurou o povo de Israel? Falei, né, no começo, o contexto de Zacarias. Eles estavam com a reconstrução paralisada, porque tinha um decreto do rei falando para paralisar. Depois que Ageu e Zacarias profetizou, o povo obedeceu. Mesmo que tivesse essa proibição do rei, eles começaram a reconstruir. E aí o governador daquela região veio até os judeus e perguntou, vocês estão fazendo isso com autorização de quem?
Quem autorizou vocês a fazer isso? E aí o povo explicou para esse governador, e o governador escreveu um relatório sobre essa conversa que eles tiveram e mandou para o rei Dario. Agora trocou de novo o rei, agora o rei Dario. E a explicação é essa. Ele fez o relatório dizendo, o povo de Judá eles estão reconstruindo. Mas eles falaram que um antigo rei tinha permitido eles reconstruir. Então, pede para o rei que procure nos arquivos, nos registros reais, e ache esse documento, por favor, porque eles tinham permissão. E aí, quando o rei Dario recebe esse relatório, manda os oficiais, procura lá, vê se acha esse arquivo, esse documento. E acha aquele decreto de Ciro. E aí o rei Dario faz um novo decreto. E olha o que fala no decreto. Não interfiram na obra que se faz nesse templo de Deus. Olha que milagre, né? Deixem o governador e os líderes dos judeus reconstruírem. As despesas destes homens serão integralmente pagas pela tesouraria do rei. Eu vou bancar. Pode deixar eles fazerem. Além disso, determino que se alguém alterar esse decreto, atravesse-lhe o corpo com uma viga. E que Deus, que fez o seu nome ali habitar, derrube qualquer rei ou povo que estender a mão para mudar esse decreto ou para destruir este templo de Jerusalém. Eu, Dario, decretei que seja plenamente executado. Uau! Que milagre Deus fez! Através disso tudo, a gente vê que a restauração não depende nada de mim. Não é nada do que eu faço. Não depende da minha santidade, minhas boas obras. Nada, nada. É pela graça de Deus. A restauração é pela força de Deus, não é por força humana. E Deus abre o caminho quando é chegado a hora da sua restauração. Às vezes a gente se sente como um tição que ainda está no fogo. Às vezes a gente sente como se estivéssemos queimando e parece que não vem a salvação. E foi essa pergunta que o povo de Deus fazia. O Senhor não se interessa pela minha situação? O meu Deus não considera a minha causa? Parece muito a nossa oração às vezes. Senhor, parece que não está vendo, parece que não está ouvindo a minha oração. Mas a resposta dada pelo profeta Isaías é essa. O Senhor é Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Vamos ler junto ali o restante? Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços certamente tropeçam, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, andam e não se cansam. Amém. Que a gente possa esperar no Senhor. Esperar não significa uma atitude passiva. Eu espero. Não é essa atitude passiva. Esperar no Senhor é a ação de estar diante do Senhor. É a atitude de clamar ao Senhor. É a atitude de largar tudo que eu dependo, dos meus pensamentos, dos meus planos, não depender da minha experiência, mas é colocar toda a esperança no Senhor. E assim como o Senhor resgatou e restaurou o povo de Judá, o Senhor certamente vai nos restaurar também.